Bom dia! Vamos para a nossa aula de História. A nossa aula de História, ela é no comecinho do COC 2 de História, na página 208 e 209. Então, a nossa aula de História, ela vai falar hoje sobre memória. O que será que é memória, né? Eu tenho certeza que todo mundo pensou em alguma coisa. E com certeza, isso que você pensou também está valendo. Mas a memória, a gente pode conceituar a memória dizendo que a memória ela é a matéria-prima do trabalho do historiador. Lembra quem é o historiador? É aquele que vai juntando pecinhas, juntando informações, juntando relatos para montar alguma história de algum acontecimento, para contar algo que aconteceu no passado. Essa memória aqui do COC de vocês, ela vai falar tanto na memória coletiva, que é essa memória que conta a história do passado, de algum acontecimento de algum povo, ou de alguma comunidade, ou de algum local, quanto a memória individual. A memória individual é aquela que é a memória de vocês. Uma festa de aniversário, uma história que vocês têm para contar. Então, virando a página ali, ó, nós temos a figurinha da nossa famosa bonequinha chamada Emília. E a Emília, ela dá um conceito bem legal para memória, que ela diz que memórias são a história da vida da gente, com tudo que acontece, desde o dia que a gente nasce até o dia da morte. Então, tudo isso é memória. E claro que às vezes a gente não lembra de tudo, mas tem coisas que ajudam a gente a lembrar de memória. Nós fizemos uma aula na sala bem legal, vocês levaram fontes históricas da vida de vocês que ajudam vocês a resgatar essas memórias que estão guardadinhas lá dentro. Então, como a prof falou, essas memórias elas podem ser individual, na página 211 está mostrando isso, tem a foto de um neném, que é o nascimento de vocês, né? Um exemplo de memória individual, como ela pode ser coletiva, que aqui tá o relato da chegada dos portugueses aqui no Brasil. A gente só consegue saber disso graças às memórias coletadas pelos historiadores. Eles coletaram e nós temos informação agora para ter essa memória coletiva, certo? A teoria de história era isso. Agora nós vamos ver alguns exercícios que vão trabalhar essa memória individual e essa memória coletiva. No exercício da página 212, tem algumas imagens, certo? A primeira ali, o casamento de alguém é a memória. Daí vocês vão escrever embaixo, ela é memória individual ou ela é memória coletiva para aquela pessoa? A segunda imagem está mostrando uma história que provavelmente vocês nem sabem dessa história ou já ouviram os pais de vocês contarem, mas ela é a imagem de um acontecimento que de algum tempo atrás, 2001, se a prof não está enganada, que foi a destruição das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Existe hoje um monumento lá, que é um memorial das vítimas deste acontecimento. Esse acontecimento foi um marco histórico muito grande. A prof lembra, a prof estava em casa, a prof lembra que era de manhã, a prof estava assistindo desenho na TV e começou a passar isso. E isso virou uma memória coletiva. Todo mundo, se falar no 11 de setembro, vai relembrar. Foi o atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Isso é memória coletiva. A prof já deu resposta para vocês, não é mesmo? Mas vamos lá. Do lado, formatura. Formatura de alguém, ela é uma memória coletiva ou individual? Ali embaixo tem uma partida de futebol. Essa partida de futebol, vocês podem pensar, será que é a minha partida de futebol? Ou pode ser um campeonato de futebol nacional ou estadual? Então, vocês vão ter que decidir o que vocês querem escrever ali. Se for um campeonato estadual, é uma resposta. E se for o jogo de futebol de vocês, daí seria outra resposta. E o aniversário de vocês? É memória coletiva ou memória individual? Agora, na página 213, eu vou lançar um desafio para vocês. Vocês vão escolher uma fotografia. Vocês podem colar na página ou vocês podem mandar para mim em forma de imagem, com um textinho embaixo, ou forma de um vídeo. Eu vou fazer esse exercício agora com vocês. Eu escolhi a minha fotografia, vou mostrar para vocês.
Olha só. Essa fotografia, ela me faz lembrar, eu estava grávida da Maria Eduarda, aqui está a Luana comigo, nós fomos num passeio ali na Pedra Branca, e com as minhas primas, e a gente bateu essa fotografia. Essa fotografia, ela ajuda a resgatar uma memória que estava lá dentro. Então agora vocês vão escolher uma fotografia de vocês, para que vocês consigam resgatar e contar um pouquinho para a prof. Como eu falei, pode ser em vídeo, ou vocês podem somente colar, escrever aqui e mandar uma foto para mim dessa memória de vocês. Certo? Um beijão e até a próxima aula de história.